Oi, terceiro ano, vamos para a nossa aula de História e vocês podem acompanhar essa aula na página 20 do nosso livro. Hoje nós vamos estudar sobre a importância das cidades do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e de São Paulo. Nós vamos conhecer que o Brasil é um país imenso, formado por muitos estados e cidades. Todos são de importância e garantem uma grande diversidade social e cultural. Algumas das cidades que mais se destacam dentro do Brasil e até mesmo fora, quer dizer, fora do país, são Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. Vamos conhecer um pouco delas. Este é o mapa do município do Rio de Janeiro. Entre os morros do Pão de Açúcar e o Caradicão, no dia 1º de março de 1565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, sob as ordens do rei de Portugal. Estácio de Sá veio ao Brasil com o objetivo de expulsar os invasores franceses que tentavam dominar a região e inaugurar a nova cidade junto ao povoamento português no entorno da Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro deixou de ser a capital do Brasil no ano de 1960, mas, no entanto, continua sendo um dos centros econômicos, políticos e culturais mais importantes do Brasil, sendo sede de diversas empresas de grande importância e universidades federais que desenvolvem parte significante da pesquisa brasileira. Além disso, o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística pelas suas belezas naturais e espaços construídos pelos homens. As praias e o Morro do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e o Estádio do Maracanã são alguns dos pontos turísticos mais visitados de todo o Brasil, que ficam situados na cidade do Rio de Janeiro. O surgimento das cidades de São Paulo está ligado à iniciativa de 12 padres, entre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que no alto de um terreno elevado começaram a construção e fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, no dia 25 de janeiro de 1554. Em homenagem ao apóstolo São Paulo, os padres tinham como objetivo a catequização indígena. Foi a partir do início do século XX que São Paulo se tornou o centro econômico como conhecemos hoje. A partir do desenvolvimento do café na região, ela se tornou uma das mais importantes, competindo com o Rio de Janeiro. Contudo, havia uma diferença. O governo de São Paulo incentivou a vinda de imigrantes pobres para trabalhar nas fazendas. Assim, quando a escravidão foi proibida, a cafeicultura do Rio de Janeiro decaiu e a de São Paulo subiu.